Olá, eu sou a Marta Amaral, minha função é supervisora da SCIH. Nessa aula vamos abordar o tema sobre biossegurança. Então, o que é a biossegurança? É um conjunto de ações para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos, visando a saúde do trabalhador dentro da instituição hospitalar. Diante dessa biossegurança, nós temos o quê? Nós temos riscos dentro de uma unidade de saúde. E esses riscos nós vamos ter fonte. Então, uma enfermaria que tem um isolamento, esse ambiente ele é fonte de transmissão de micro-organismos. O paciente que chega de outra instituição hospitalar, ou seja, ele estando colonizado ou infectado, ele também pode ser o quê? Fonte de transmissão, de disseminação de micro-organismos. O acompanhante e o visitante também pode se tornar uma fonte de transmissão desses micro-organismos, quando também ele deixa de seguir essas medidas que vai quebrar a cadeia de transmissão de micro-organismos dentro do ambiente hospitalar. Então, como que eu, profissional, posso estar orientando esse acompanhante, né, que ele permaneça de máscara dentro do ambiente hospitalar, porque ainda estamos vivendo uma pandemia, né, da Covid-19, oferecer capote ou máscara quando esse acompanhante for auxiliar no cuidado do paciente. Os profissionais de saúde também, eles se tornam fonte quando deixa de higienizar as mãos, deixa de fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos e não segue os protocolos e as rotinas dentro da instituição hospitalar. Quando a gente fala de ambiente, ou seja, o ambiente, quando o ambiente ele pode ter micro-organismo presente na superfície seca. E esses micro-organismos podem ser tanto vírus, bactérias, fungos. E a sobrevida dele numa superfície seca pode durar entre 2 horas ou até meses. Então, quais são as medidas que eu posso fazer para quebrar essa cadeia de transmissão? Está aí novamente a higienização das mãos nos 5 momentos, uma limpeza concorrente, uma limpeza terminal e também a desinfecção dos equipamentos, que são medidas que vai quebrar essa transmissão desses micro-organismos dentro do ambiente hospitalar. Quando eu falo de micro-organismo, eu tenho a via de transmissão, e essa via de transmissão ela pode ser por contato direto, através das nossas mãos, ou contato indireto, que é através de objetos. Pela via aérea, nós temos o quê? A transmissão pelo espirro, pela tosse, pela fala. E a exposição de sangue e líquidos corporais. No contato, eu tenho como micro-organismos as bactérias multiresistentes, como Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, entre outros. E na via aérea, eu posso citar como tuberculose, Covid, influenza, meningite e também entre outras doenças, exposição a sangue, como o HIV. Como que eu controlo essa disseminação de micro-organismos? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos a higienização das mãos, que é uma maneira simples e eficaz e eficiente. Então, dentro dessa higienização das mãos, eu tenho 5 momentos. Então, o primeiro momento é antes de contato com o paciente, ou seja, quando eu vou avaliar esse paciente no exame físico, aferir pressão, aferir uma temperatura. O momento 2 é antes da realização de procedimento aséptico. E quais seriam esses procedimentos? Um acesso venoso central, uma passagem de sonda, um curativo. Então, há necessidade de eu fazer o momento 2. E o momento 3, após risco de exposição a fluidos corporais, quando eu vou desprezar a urina, quando eu vou aspirar o paciente, ou até mesmo no acesso central ou acesso periférico. Eu posso ter o quê? Um risco de exposição a esses fluidos corporais, que é o momento também de eu fazer a minha higienização das mãos. Após o contato com o paciente, o término de um procedimento, ou após o atendimento desse paciente, após o banho desse paciente, a indicação é o quê? Higienização das mãos, que é o momento 4. E eu tenho o momento 5, que é após o contato com as áreas próximas ao paciente.
Ou seja, eu vou desligar o monitor, eu também vou desligar, mexer na bomba de infusão ou trocar a medicação, é um momento que eu necessito, após o contato com essas áreas, realizar a higienização das mãos. O importante sempre lembrar que a higienização das mãos tem que ser feita no ponto da assistência. Por mais que você realize uma higienização das mãos no posto de enfermagem ou no corredor e vai tocar na maçaneta, ao entrar em contato com esse paciente, você deve, e a indicação, e é recomendado a higienização das mãos nesse ponto da assistência, onde se encontra o paciente. Então, eu tenho um estudo aqui de Taylor, de 1978, que ele mostra as mãos de alguns profissionais de saúde. Ele identificou que a parte das mãos que a gente consegue higienizar com maior frequência é a palma e o dorso. E nas áreas vermelhas significa o quê? Que é a área mal lavada, que a gente não consegue higienizar de forma eficaz. E na área, por vez, azul, é a área mais ou menos que a gente higieniza. Com isso, se viu a necessidade da gente fazer uma técnica da higienização das mãos. Então, a técnica da higienização das mãos, você pode utilizar ou uma preparação alcoólica ou água e sabonete. Só que antes de realizar essa higienização das mãos, se deve o quê? Retirar os adornos conforme a NR 32, manter unhas aparadas, os esmaltes não podem estar descascados, né? O ideal é que seja um esmalte de cor clara para identificar a sujidade visível das unhas. Então, a higienização das mãos, quando você vai fazer a escolha com a preparação alcoólica, suas mãos devem estar como? Visivelmente limpas. E quando a escolha é água e sabonete, as mãos devem estar o quê? Com sujidade visível. Então, nós temos algumas exceções. Por exemplo, se eu vou fazer um preparo de um medicamento, a indicação correta é que se faça a higienização das mãos com água e sabonete. Se eu for fazer um preparo de um alimento, isso a equipe da nutrição, se deve o quê? Higienizar as mãos com água e sabonete. A gente sabe que a utilização da preparação alcoólica, ela vem também para otimizar, ou seja, o tempo que você vai levar é de 20 a 30 segundos, pensando que uma equipe, ao fazer atendimento a um paciente, ele vai atender mais de 2, 3 ou 4 pacientes. Então, ele vai otimizar o seu serviço quando a escolha dele é a preparação alcoólica na indicação correta. Então, quando a gente fala também da higienização das mãos, como biossegurança, nós temos equipamento de proteção individual. Dentro desse equipamento de proteção individual, nós podemos citar a touca, a máscara, o óculos, o protetor facial, o avental e as luvas de procedimento. A touca, um exemplo de indicação, né? Quando eu vou aspirar o paciente, eu tenho um risco de contaminar ali o meu cabelo. A máscara, que momento que eu posso usar a máscara cirúrgica? O momento que eu vou usar a máscara cirúrgica é quando eu não vou ter contato com partículas de aerossóis menores que 5 micra. E a máscara N95 é quando eu vou ter contato com esses fluidos corporais, vou entubar o paciente, vou aspirar o paciente. Então, é o momento correto de eu usar uma máscara N95. Quais os cuidados que eu tenho que ter com a máscara N95? Se a máscara estiver úmida, não estiver vedando, fazendo uma pressão positiva ou negativa, ou se essa máscara estiver com sujidade, ou se as tiras estiverem arrebentadas, aí é um momento que eu tenho que fazer o quê? A substituição dessa máscara. Então, os profissionais do ISG, é o recomendado a utilização dessa máscara até por 7 plantões, mas seguindo as recomendações da nota técnica de número 4 da prevenção de Covid. Como eu disse, se tiver essa máscara com a má qualidade, é o momento de eu fazer essa substituição. Então, eu tenho o óculos, que a indicação do óculos é quando eu vou fazer algum procedimento, que eu vou ter risco de contaminar
a mucosa dos olhos. O protetor facial, a mesma coisa, ele vai proteger tanto a mucosa dos olhos como a minha máscara N95, que a gente sabe que a máscara a gente não, ao utilizar ela, a gente não faz o descarte imediato, porque eu tenho que reaproveitá-la. E também eu tenho o avental. Quando que eu vou usar esse avental? Esse avental eu vou usar quando eu tiver exposição também de fluidos corporais. Então, eu tenho avental descartável, tá? Que a gramatura dele mínima tem que ser de 30. Eu tenho de tecido e eu tenho impermeável. Então, se é uma gramatura menor que 50, ele não vai me proteger. Então, é recomendado que seja um impermeável. Como é que eu vou fazer o descarte desses capotes? Tanto o capote descartável como impermeável, ele deverá ser descartado num resíduo ou comum ou infectante. Vai depender da contaminação desse capote. Se é um capote que tem presença de fluidos corporais, vai ser um resíduo infectante. Se não tiver, vai ser um resíduo comum, mas entre algumas exceções, referente à precaução de contato. Então, tudo que você vai gerar de resíduo dentro de uma precaução de contato, ele vai ser considerado o quê? Um resíduo infectante, porque ele vai necessitar de tratamento, segundo a RDC 22/2018. Assim, eu tenho as luvas de procedimento, que a recomendação é quando eu tiver contato com fluidos corporais ou quando eu fazer atendimento ao paciente de precaução de contato. Então, tanto o avental como luva de procedimento, para fazer o descarte, também a máscara, você vai seguir a RDC 22/2018. O óculos e o protetor facial, quando tiver sujidade visível, alguma secreção de algum escarro de algum paciente ou o que for, ele deverá ser colocado no expurgo para fazer a desinfecção química. Pensando também, continuando aqui a nossa apresentação, adotar as medidas de precaução de isolamento também faz parte da biossegurança. Então, eu tenho como medida de precaução a precaução padrão, a precaução de contato, a precaução de gotícula, precaução para aerossóis, precaução de contato e precaução para gotículas, precaução de contato e precaução para aerossóis. Precaução de padrão. O que seria a precaução padrão? Ela é indicada para qualquer tipo de paciente. Então, você, enquanto profissional, você vai avaliar o risco que você vai ter e você vai escolher o EPI. Por exemplo, se é um paciente, bem, eu vou dar um banho no paciente, eu necessito de utilizar o quê? Um capote, uma luva, uma touca. Então, se eu necessitar eu fazer um exame físico de um paciente com hanseníase, que a pele dele não está íntegra e que eu preciso tocar nessa pele dele, eu vou utilizar o quê? Uma luva. Se eu vou fazer um acesso e que eu vou ter risco, né, de respingar algum sangue na mucosa dos meus olhos, eu vou utilizar o quê? O óculos. E assim a máscara nós vamos utilizar em qualquer situação devido à pandemia de Covid-19. Prestar atenção no descarte do resíduo perfluorocortante. Por quê? É recomendado que o gerador que gera o resíduo, ele é responsável por esse descarte dos resíduos. Se, porventura, um perfluoro cair no chão, é de responsabilidade desse gerador pegar uma pinça e pegar esse perfluorocortante e jogar no descartex. Falando da precaução de contato, o que você tem que prestar muita atenção, que a indicação principal ao entrar nesse quadro de precaução de contato é que jamais você poderá entrar nesse quarto sem a utilização de um avental ou capote ou de luvas. Então, a paramentação vai começar onde? Do lado de fora do quarto. Então, vai se paramentar, vai colocar o capote. E a indicação de colocar luvas é dentro desse quarto. Porque se você colocar as luvas antes, você não vai fazer a higienização das mãos. E você vai acabando o quê? Tocando na maçaneta e depois atender o paciente, onde vai ocorrer uma contaminação.
Então, frisando aqui, a higienização das mãos, independente do tipo de precaução, seja ela padrão, contato, gotícula, aerossóis, é recomendado que ela seja feita no ponto da assistência. Em precaução de contato também, todo o equipamento que for utilizado tem que ser individual próprio para este paciente. Lembrando que na falta desse equipamento, seja um esteto, um espigma ou uma cadeira de banho, tem que ser feita uma limpeza e desinfecção desse equipamento. Falando da precaução de gotículas, é importante frisar que o ideal é que esse profissional já se paramente, e é recomendado que ele já se paramenta colocando a máscara antes de entrar neste quarto. Se o paciente necessitar de fazer algum procedimento, o profissional deve explicar e oferecer essa máscara para ele poder entrar, para ele poder sair do quarto e fazer os exames conforme a indicação. Eu também tenho a precaução para aerossóis. A principal indicação é que, neste momento, o profissional, antes de entrar no quarto, utiliza o quê? A máscara N95. Quando a gente fala de máscara, tanto em precaução para gotícula como para precaução para aerossóis, essa máscara deve vedar tanto nariz como boca. E jamais essas máscaras devem ser colocadas dentro do quarto, sempre antes. E jamais deve ser retirada dentro desse quarto. Quando o paciente for sair de uma precaução de aerossóis, é de responsabilidade também do profissional oferecer a máscara cirúrgica para que ele possa sair. Então, a porta deve permanecer, e é obrigatório a porta permanecer sempre fechada no quarto de isolamento para precaução de aerossóis. Além dessas precauções, a gente vai se deparar com o paciente que vai estar tanto em precaução de contato, tanto para precaução de gotícula. Ou seja, esse paciente ele pode ter uma bactéria multiresistente, um acineto baumani, mas ele também pode ter o quê? Uma meningite, tá? Ou ele também pode ser um paciente de influenza, que não vai fazer nenhum procedimento que vai gerar partículas de aerossóis. Pode ser um paciente também de Covid, que também não vai fazer procedimento que gere partículas de aerossóis, ou assim também um paciente de monkeypox, tá? Então, nesse momento, a gente vai ter aderir às precauções. Então, em contato, eu tenho que usar capote, luvas e máscara. E nunca esquecer da higienização dos 5 momentos. Já na precaução, quando eu tenho um paciente que ele é tanto bactéria multiresistente, uma pseudomonas, ou ele também é um paciente tuberculose, então esse paciente, a indicação dele é de 2 precauções, uma precaução de contato, qual eu devo utilizar o avental, entrar, colocar minhas luvas, após eu higienizar as minhas mãos. E depois eu também, antes de eu entrar nesse quarto, eu devo estar utilizando o quê? A máscara N95. E a porta deve permanecer fechada. Terminando a parte de biossegurança, nós temos aí a notificação de eventos adversos. E o que ocorre? Esse evento adverso é para a segurança do paciente. Então, todo profissional de saúde, ele deve notificar para o núcleo de segurança do paciente os eventos. E quais seriam esses eventos? Queda do paciente, pode ser um paciente não está identificado, o acompanhante não está identificado, uma medicação incorreta, às vezes também atraso na medicação. Esses exemplos são ditos como eventos adversos, e que, ele sendo notificado, o núcleo consegue identificar e fazer a melhoria dos processos. Por quê? O paciente, ao fazer um tratamento dentro do CEAP-SOL, a gente tem que garantir com que ele não tenha eventos adversos. E se isso acontecer, nós do núcleo, juntamente com a equipe, nós temos que fazer melhorias desses processos. Então, o CEAP-SOL agradece a sua presença. Por favor, Marcos, apresenta lá.
Aí você fala agora, então, que agradece nesse slide. O CEAPSOL agradece a sua presença.